Desde ontem, na verdade, eu já venho discutindo com profissionais, conversando, dialogando sobre essa questão da exposição desses assédios, dessa divulgação indevida de imagens íntimas, de todos esses abusos e essas violências que vêm acontecendo ao longo do tempo. Aí são coisas de anos para trás e até agora, mas que estão sendo expostas agora na internet por meio da hashtag #ExposedFortal, que é Fortaleza Exposta, justamente para falar do que essas meninas aqui da nossa cidade passam nesse momento tão delicado que, como você falou, é da formação, é um momento em que as pessoas geralmente necessitam da aprovação do grupo, elas necessitam se sentir acolhidas, enfim. Eu conversei com um psicanalista e ele falou pra gente um pouco de como que ele vê essa situação. Essa violência cada vez é mais comum que ela apareça, mas o que acontece é que ela é experienciada por muitas pessoas e que fica como um não dito, histórias não contadas sobre as crianças e os adolescentes. E, às vezes, nesse ambiente, nesse momento de quarentena também, acontece um incentivo às pessoas a repensarem alguns dos eventos significativos da sua história, e o isolamento também favorece esse momento de exposed, né? Então, sair do silêncio para muitas pessoas é uma conquista, um triunfo, mas isso não é possível da mesma forma para todas as pessoas. A gente pode pensar que os efeitos mais traumáticos de uma experiência de assédio muitas das vezes são recebidos como uma falta de reação adequada a isso, em que os sujeitos não conseguem falar e se expressar e nem podem ser obrigados a expor isso, né, ou se expressar. Então é preciso que, na verdade, a saída do silêncio seja tomada e responsabilizada pela própria escola, pela própria família, e não necessariamente forçando pessoas que viveram violências a se expor, né? Que muitas das vezes ninguém sabe quem mais fica exposto, né? Se é aquele que praticou a violência ou as pessoas que estão denunciando. Muitas das vezes se volta contra a própria pessoa que, que fez a denúncia, a situação. Então ela precisa de apoio, precisa ser escutada em um regime que respeite as condições de desse não dito ser expresso. Eu também conversei com a diretora da Faculdade de Educação da UFC e ela falou sobre a questão da diferença que existe entre o assédio sexual e a importunação sexual. Os relatos, eles detalham muito essa questão, né, da importunação sexual. Esse termo ele foi definido pela lei, né, 13.718 de 2018, então é muito recente, e é caracterizado pela realização, né, de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. O caso mais comum, né, a gente pode citar, que é mais, né, falado, seriam, né, aquelas situações no transporte coletivo, mas também, por exemplo, beijos forçados, essa situação, né, de passar a mão no corpo alheio sem a permissão, né, e aí a lei estabelece, né, punição, né, com prisão de 1 a 5 anos, né, de reclusão. Já o assédio sexual também é definido por lei, né, no Código Penal, que é constranger alguém com o intuito de obter vantagens ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, é bem caracterizada essa relação, né, entre professor e aluno, que tem, sim, essa hierarquia. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque as situações, às vezes, elas são muito limítrofes, né? E é difícil de caracterizar e de aprender o que é esse constrangimento. Então, por isso que muitas vezes, né, ele se disfarça na brincadeira, ele se disfarça na relação né, muito viciada e muito tóxica, e as pessoas vão naturalizando. E a gente, então, precisa conhecer esses fenômenos para não naturalizar e, portanto, combater qualquer tipo, né, de assédio ou importunação sexual. E agora eu queria pedir licença ao nosso espectador para ler na íntegra a nota que a Polícia Civil
lançou hoje justamente sobre esse caso do Exposed Fortal ou Fortaleza Exposta. A Polícia Civil do Estado do Ceará informa que a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente segue investigando os casos noticiados por usuários de uma rede social com a hashtag Exposed Fortal. As diligências também são acompanhadas pelo Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis, o DPGV, e pelo Departamento de Inteligência Policial, o DIP, da Polícia Civil. Até o momento, 2 vítimas. Olha, a gente está falando, aqui eu abro um parênteses, de várias denúncias, tá? Na internet existem denúncias de diferentes tipos, de diferentes espécies, tanto de divulgação de imagens íntimas sem autorização, quanto de assédio por parte de professores, mestres da rede pública e particular de ensino. Mas, de acordo com essa nota, e agora eu volto para a nota, 2 vítimas formalizaram denúncias de crimes sexuais na DSECA. As diligências e oitivas coordenadas pela Delegacia Especializada seguem em andamento. A PCCE, a Polícia Civil do Ceará, ressalta ainda que as informações que chegaram ao conhecimento da DSECA vão de crimes de ação penal pública incondicionada, que tratam de pessoas que tiveram fotos íntimas expostas sem o consentimento, até crimes de representação por parte da vítima, como é o caso de ameaças. É importante deixar claro que, nesse momento, independentemente do registro do BO, a DSECA apura a conduta de um grupo que teria divulgado material pornográfico sem autorização das vítimas. As demais denúncias, que incluem ameaça, difamação, calúnia, a Polícia Civil só conseguirá dar continuidade aos trabalhos se houver o registro de fato por meio da delegacia eletrônica ou presencialmente em uma delegacia da Polícia Civil. Os boletins de ocorrência eles podem ser registrados no endereço www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/BEO. Em qualquer horário do dia ou da noite. A Delegacia Eletrônica atende todo o estado do Ceará. É importante lembrar isso, porque a gente sabe também que já surgiram casos, inclusive em Sobral, também de denúncias do mesmo tipo. A população pode contribuir ainda com o trabalho da delegacia, repassando qualquer informação através do telefone 3101 2044. 3101 2044.